Que o Espírito Santo te abrace onde você estiver agora. Que uma paz suave vinda diretamente do coração de Deus envolva o seu ser neste exato momento. Há um propósito maior por trás de você estar aqui menos nada. É por acaso. Deus tem algo preparado, algo que talvez nem as suas palavras consigam expressar, mas que o seu espírito já anseia há muito tempo. Talvez o dia tenha começado com um coração apertado, ou talvez tudo pareça normal, mas dentro de você há uma voz que clama silenciosamente: Deus, fala comigo. É por isso que essa oração não será comum. Não será apenas um momento de fé como tantos outros. Hoje o céu decidiu visitar a sua alma. Há um mover invisível, mas real, acontecendo agora. E se você puder, permita-se ser guiado por essa presença. Não se distraia, não se apresse. Esta oração é um convite divino a um encontro secreto com o Pai. E se você está aqui, é porque Ele te escolheu para esse momento. Há uma promessa que será liberada. Há uma cura, uma resposta, um consolo vindo do alto. E eu quero te pedir, com um coração cheio de fé. Se esta oração tocar você, se em algum momento você sentir que algo mudou, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esta mensagem é importante, e assim, outras pessoas também poderão ser alcançadas. E se ainda não faz parte desta comunidade de oração, aproveite para se inscrever. Aqui, todos os dias, Deus tem falado conosco. Juntos formamos um povo que busca, ora, intercede, e que está vendo milagres acontecerem. Não por causa de nós, mas porque o Senhor é fiel. Respire fundo agora. Silencie o que está ao seu redor. Este é o seu momento com Deus. Glória a Deus, Pai querido. Nesta manhã que começa, eu me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto e os olhos voltados para o céu. Antes que qualquer palavra me alcance, antes que qualquer notícia do mundo tente ocupar meu pensamento, eu escolho ouvir a Tua voz, escolho falar contigo. Quero que os primeiros instantes deste dia pertençam a Ti. Que o meu espírito se alinhe ao Teu. Que o meu coração encontre direção em Ti. Há dias em que a alma acorda pesada, Senhor, com pensamentos que se atropelam, decisões difíceis, medos que não sei explicar. Às vezes me sinto atrasado antes mesmo de levantar da cama. Há uma pressa silenciosa, uma angústia escondida. Mas hoje, eu quero algo diferente. Eu quero começar o dia no Teu esconderijo. Espírito Santo, entra neste ambiente. Agora, entra neste coração que ora comigo. Toma o controle dos pensamentos, dos sentimentos, das inquietações. Prepara-nos para este novo dia com paz, equilíbrio e discernimento. Se houver ansiedade, que a Tua presença substitua por confiança. Sei, houver medo, que Ele ceda ao Teu amor. E eu quero te lembrar, se você ainda não curtiu esta oração, faça isso com fé. Este simples gesto pode ser um canal para que outras vidas sejam alcançadas. O YouTube entende que este conteúdo é relevante e mostra para quem mais precisa. E se puder, se inscreva neste canal. Aqui você será cuidado espiritualmente todos os dias, com orações que fortalecem, que libertam e que direcionam. Deus tem algo especial para você hoje. Amém. Senhor, eu entrego a Ti cada passo deste dia, desde a primeira respiração até o último pensamento da noite. Nada é pequeno demais para o Teu cuidado, nada escapa dos Teus olhos. Coloco nas Tuas mãos minha agenda, meus encontros, os imprevistos, tudo aquilo que está por vir, que eu não me deixe ser guiado pelo barulho do mundo, mas pela doçura da Tua voz. Fala comigo nas pequenas coisas, Pai. Usa detalhes para mostrar que está perto. Que cada movimento, cada olhar, cada silêncio seja também um lugar de encontro contigo. Se surgir alguma dúvida, que o Teu Espírito seja meu conselheiro. Se houver confusão, que a Tua luz ilumine meu entendimento. Se o medo tentar tomar espaço, que o Teu amor lance fora toda insegurança. E oro também por quem está me ouvindo agora. Que esta alma seja invadida por uma paz inexplicável. Que ela sinta um toque invisível, mas real. Que perceba que não que o Senhor está ouvindo até aquilo que ela nem conseguiu colocar em palavras. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de oração, se inscreva. Essa família espiritual cresce a cada dia com testemunhos de milagres. Você não chegou aqui por acaso. Esta é uma resposta do céu para a sua vida. Aleluia, Pai amado. Nesta manhã eu quero me lembrar do que já tenho antes de pensar no que ainda me falta. Quero agradecer antes de pedir, quero louvar antes de clamar, porque sei que a gratidão abre os céus e move o teu coração. Obrigado pelo ar que respiro, pelo teto que me cobre, pela cama onde dormi. Obrigado porque estou aqui, ouvindo esta oração. Mesmo que hajam lutas, mesmo que existam dores, o teu amor permanece. O teu cuidado é real. Há um mover que eu não vejo, mas que sei que está acontecendo. Eu escolho confiar. E sei ainda não vi o milagre. Eu vou agradecer como se ele já tivesse acontecido.
Espírito Santo, ensina esta pessoa que ora comigo agora a ver os pequenos milagres do dia. Que ela perceba tua mão nos detalhes, no silêncio, nos abraços, nos sorrisos. Que, mesmo sem respostas, ela entenda. O Senhor está presente. E isso já basta. Se essa oração estiver fazendo sentido para você, deixe o seu like. É uma forma de semear esta palavra para outras vidas. E inscreva-se se ainda não é inscrito. Aqui você vai ser fortalecido todos os dias. Louvado seja o Senhor. Senhor meu Deus, hoje eu oro por todos que acordaram com um coração inquieto. Pessoas que abriram os olhos, mas não conseguiram encontrar alívio. Que estão tentando seguir, mas se sentem presas em pensamentos, memórias, medos. Visita essas almas agora. Pai, toca profundamente onde nenhuma palavra humana pode chegar. Tu és o Deus que conhece até os sussurros não pronunciados. Tu vês a lágrima que não escorre, a oração feita com um olhar, a dor que foi escondida, para que ninguém se preocupasse. E é por essas pessoas que eu clamo agora. Que o teu Espírito Santo se mova, que essa pessoa sinta o teu cuidado, que mesmo em silêncio ela saiba dias esta aqui se você chegou até aqui, e por que dias está falando com você. Curta esta oração, se inscreva no canal. Esses simples atos podem ser sementes de fé que vão florescer em bênçãos, não só na sua vida, mas também na de muitos que serão alcançados por esta palavra. Amém, Pai amado, eu me achego à tua presença com reverência e humildade, porque sei que diante de ti posso ser verdadeiro. Posso expor minhas dúvidas, meus medos e minhas fraquezas. Senhor, nem sempre sei como lidar com os altos e baixos do dia a dia. Há dias em que tudo parece mais difícil, em que os pensamentos pesam mais, em que o corpo se arrasta e a alma parece cansada demais para continuar. Mas aqui estou, diante de ti, porque ainda que eu não tenha todas as forças, tenho fé. E tua palavra diz que a fé, ainda que pequena como um grão de mostarda, move montanhas. Por isso, Pai, não deixes que essa alma se esgote. Renova agora quem me ouve, quem se sente fraco, quem está à beira de desistir. Sopra o teu fôlego de vida sobre esse coração abatido. Reacende a chama da esperança. Espírito Santo, entra nos lugares ocultos, nos cômodos fechados do coração. Onde houver solidão, leva companhia. Onde houver frustração, leva propósito. Onde houver derrota, leva teu poder de restauração. Que a alma se levante como quem lembra que tem um Deus que nunca falha. Amém. Senhor, há muitas pessoas que estão ouvindo esta oração e vivendo recomeços. Recomeçar nem sempre é fácil. Às vezes é doloroso deixar o que era confortável. Às vezes é difícil dizer adeus ao que parecia seguro. Mas o Senhor é o Deus dos novos começos. O Senhor faz rios no deserto, caminhos onde não há estrada. E é isso que te peço agora. Abre caminho para quem está começando de novo. Acalma a ansiedade de quem foi forçado a recomeçar por perdas, por términos, por mudanças. Acalma o coração daquele que ainda não sente o novo como algo bom. Mostra que mesmo sem entender o processo, é possível confiar no propósito. Que a alma sinta alívio por saber que está sendo guiada. E Pai, por favor, fortalece quem precisa seguir, sem olhar para trás. Tira o peso da saudade, transforma a dor da perda em impulso para viver o novo. Mostra que há beleza no caminho à frente. Mostra que o Senhor está neste recomeço, que onde parecia fim, há uma semente de esperança. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. Hoje eu clamo por aqueles que vivem o luto. A ausência de quem amamos é um silêncio que ecoa nos dias e nas noites. Há quem ainda acorde esperando ouvir a voz de alguém que já partiu. Há quem continue arrumando a mesa para dois, mesmo vivendo sozinho. Há quem tenta sorrir, mas por dentro carrega o peso do vazio. Senhor, visita agora cada coração enlutado, cada quarto que se tornou mais frio, cada canto da casa onde a lembrança insiste em morar. Senta ao lado de quem sente a dor de não ter se despedido. Envolve com teu consolo quem vive tentando seguir em frente com um buraco na alma. Pai, ninguém entende a dor da perda como o Senhor, que entregou o próprio Filho. Por amor, traga consolo que palavras humanas não alcançam. Faça brotar vida nova no solo do luto. Mostra que mesmo na dor há amor. Que mesmo na ausência o Senhor permanece. Que a fé seja renascida como um novo amanhecer depois da noite escura. Amém, Senhor. Agora eu me volto a Ti por aqueles que vivem cansados. Não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Gente que dorme e não descansa. Que sorri, mas está esgotado por dentro. Que acorda todos os dias com a sensação de que já começou perdendo. Pai, só o Senhor pode tocar na raiz desse cansaço. Só o Senhor pode restaurar aquilo que a rotina, os desafios e as lutas diárias têm consumido. Sopra teu vento sobre essa alma. Renova os pensamentos, purifica os sentimentos, alivia o coração. Que cada célula do corpo e cada espaço da alma sejam visitados pela tua paz. Espírito Santo,
Traz descanso para quem carrega fardos pesados. Mostra que não precisam lutar sozinhos. Que existe um refúgio, existe um ombro, existe um pai que carrega junto. Que as responsabilidades da vida não calem a alegria de viver. Que essa pessoa descubra que o Senhor a vê, que ela não está invisível, que não está esquecida. Deus é fiel. Senhor meu Deus, neste momento clamo por todos aqueles que estão passando por batalhas espirituais, lutas invisíveis, mas reais. Pessoas que enfrentam opressões sem saber explicar, que sentem medo, peso, perturbação, que acordam com o coração disparado, com a mente confusa, com sonhos perturbadores. Senhor, vai agora a esses lugares onde as trevas tentaram se esconder. Entra com tua luz. Que toda opressão espiritual caia por terra. Que toda seta lançada na madrugada perca seu poder. Que o nome de Jesus seja levantado sobre esse lar, sobre essa cama, sobre esse coração. Espírito Santo, limpa este ambiente. Tira o peso, o medo, o pânico. Cobre com teu sangue, cobre com tua paz. Que esta casa se torne um refúgio espiritual. Que nenhum mal resista onde o teu nome é invocado. E, Senhor, mostra que há libertação para quem ora com sinceridade. Mostra que não é tarde para recomeçar para acontecer, para ser cheio da tua presença. Que esta vida seja tomada por tua paz e força agora mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, hoje eu oro por aqueles que se levantaram com o coração apertado por causa das finanças. Pessoas que estão tentando manter a dignidade mesmo quando o saldo bancário já não cobre as necessidades do dia. Gente que acorda contando moedas, fazendo cálculos, tentando achar soluções onde não há mais margem. O Senhor conhece cada conta vencida, cada boleto acumulado, cada situação que gera constrangimento. Pai, Tu és o Deus da provisão. Tua palavra diz em Filipenses 4:19 que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. E é sobre essa promessa que me apoio agora. Vem com Teu socorro, Senhor. Abre portas onde só existem muros. Derrama sabedoria para administrar, ideias criativas para gerar renda, conexões certas para o recomeço. Espírito Santo, traz alívio para quem tem vivido sob o peso do medo, da vergonha, da cobrança. Toca nos que vivem de bico, nos autônomos, nos desempregados, nos endividados. Que eles sintam que não estão sozinhos. Que a provisão não vem apenas do trabalho, mas da fidelidade de um Deus que vê tudo, que conhece o secreto e que nunca falha. Amém. Pai querido, hoje eu oro pelos que vivem em silêncio. Aqueles que acordam, tomam café sozinhos, passam o dia sem ouvir a própria voz ser chamada. Gente que não tem com quem dividir as pequenas alegrias ou os grandes desafios, que não tem para quem contar as lutas, os medos, as vitórias. Senhor, a solidão pode ser uma dor que não grita, mas pesa. E pesa muito. Tu conheces o quarto escuro, o prato vazio na mesa posta para um. Tu vês o coração do viúvo, da divorciada, do solteiro que espera. Vês a lágrima contida, o silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Espírito Santo, entra nesses lares, nesses corações. Mostra que, mesmo quando tudo parece vazio, Senhor, preenche. Que a companhia do Teu Espírito seja sentida de forma real. Mostra que ninguém está completamente só quando está contigo. Que mesmo que não haja abraços físicos, há um amor constante. Que aquele que acordou hoje achando que ninguém se importa descubra que o céu se importa profundamente. Com cada detalhe da sua vida, Deus está com você, Senhor. Nesta manhã eu me coloco em intercessão por todos aqueles que estão tentando se levantar após momentos difíceis. Gente que passou por crises profundas, perdas, diagnósticos, traições, quebras emocionais. Pessoas que continuam caminhando, mas com passos ainda frágeis. Que ainda não recuperaram totalmente a coragem. Que ainda sentem o eco da dor mesmo depois que o tempo passou. Pai, só o Senhor conhece o fundo do poço de cada um. Sabe o que foi perdido, o que foi ferido, o que foi esmagado por dentro. E é por isso que clamo. Renova. Faz de novo. Sopra a vida onde só há cinzas. Toca onde a dor se escondeu. Levanta quem não acredita mais que pode ser restaurado. Espírito Santo, entra nos corações que estão tentando se reerguer. Traz ânimo para quem pensou em desistir. Mostra que não há escuridão que resista à tua luz. Que os que estavam andando sem rumo comecem hoje a sentir uma nova direção. Mesmo sem entender tudo. A fé não precisa entender, ela precisa apenas confiar. Glória a Deus, Pai de amor, hoje eu oro pelos filhos que se afastaram. Jovens que conheceram a Tua presença, que foram criados ouvindo a Tua palavra, mas que hoje caminham por estradas perigosas. Oro por cada mãe que chora em silêncio. Por cada pai que esconde a dor atrás de conselhos. Oro por avós que já não têm mais palavras, mas ainda dobram os joelhos em oração todos os dias.
Senhor, vai ao encontro desses filhos, onde quer que estejam agora. Seja num quarto escuro, em uma festa, em um caminho distante, toca nesses corações, lembra-lhes do amor que receberam. Acorda a consciência espiritual, que o teu Espírito os visite como fez com o filho pródigo, e que eles voltem para casa, para a fé, para a identidade que um dia conheceram, e consola os pais que esperam. Renova a esperança de quem ora há anos. Mostra que nenhuma oração é em vão. Mostra que mesmo sem notícias, o Senhor está agindo. Que a tua promessa não falha. Que os filhos voltarão. Que haverá restauração e reconciliação. Amém, Senhor meu Deus. Nesta manhã eu coloco diante de Ti todas as decisões difíceis. Escolhas que parecem simples por fora, mas pesam como montanhas por dentro. Mudanças de cidade, propostas profissionais, relacionamentos em crise. Portas que se abrem, mas trazem dúvida. Pai, só o Senhor vê o futuro. Só o Senhor conhece o que é certo. Acalma a ansiedade de quem precisa decidir. Ilumina os caminhos que parecem confusos. Mostra, com sinais claros, com paz interior, com confirmação do céu, o que deve ser feito. Espírito Santo, livra-nos de atalhos perigosos, de enganos disfarçados de oportunidades. Tira a pressa que nos faz errar. Tira o medo que nos faz paralisar. E mostra, com amor, o caminho certo. Que cada decisão tomada hoje seja guiada por Ti. Que a paz interior seja maior que a lógica. Que o discernimento espiritual fale mais alto do que a razão humana. Porque a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Deus é quem guia, Pai. Amado, hoje eu oro por corações que ainda estão feridos por mágoas antigas. Mágoas que nasceram dentro da própria casa. Palavras ditas por quem mais amávamos. Feridas abertas por gestos de descuido, por indiferença, por injustiças que vieram de onde esperávamos acolhimento. Senhor, só o Teu amor pode entrar nessas rachaduras e curar de dentro para fora. Espírito Santo, vai agora ao encontro dessas lembranças dolorosas. Entra nas lembranças da infância, nas memórias de família, nos episódios que deixaram marcas que nem o tempo apagou. Liberta, Senhor, quem ficou preso em ciclos de ressentimento, em vínculos familiares quebrados, em laços de sangue que viraram cordas de dor. A Tua palavra nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. E sabemos que isso não é fácil, mas o Teu Espírito nos capacita a fazer o que sozinhos não conseguimos. Ensina o coração machucado a liberar perdão. Ensina quem sofreu calado a encontrar voz para a cura. Ensina a olhar para quem feriu e ainda assim desejar paz. Que haja reconciliação. Onde houver divisão, que o amor cubra a multidão de erros. Que os lares sejam visitados por Tua paz e os abraços voltem a acontecer. Que a graça substitua o orgulho. Que o perdão seja mais forte que a mágoa. Amém. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco em oração por proteção espiritual. Vivemos dias difíceis, dias em que há guerras acontecendo no invisível. Ataques que não vemos, mas sentimos. Opressões que pesam o ambiente, que tiram a paz, que perturbam o descanso, mas a Tua palavra diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. E é isso que eu oro agora. Senhor, veste-nos com o capacete da salvação. Guarda nossa mente dos ataques sutis. Coloca o escudo da fé sobre nossas mãos para que possamos resistir às setas inflamadas. Que os pés sejam calçados com o evangelho da paz. E que a espada do Espírito esteja sempre pronta, menos viva em nossos lábios e em nossos corações. Visita, Pai, cada ambiente que tem sido atacado espiritualmente. Entra nos lares que tem enfrentado confusão sem explicação. Repreende toda a opressão noturna, toda a perturbação nos pensamentos, toda a sensação de medo e desconforto. Que o Teu sangue cubra cada canto da casa, cada pessoa dessa família. Nenhuma obra das trevas vai prosperar contra os que confiam no Teu nome. Nenhum plano do inimigo será maior do que a Tua proteção. Em nome de Jesus, toda a cadeia espiritual está sendo quebrada agora. A paz volta a reinar. O ambiente muda. A luz vence. Deus é o nosso escudo. Senhor de misericórdia, nesta manhã eu clamo por todos os que acordaram em desespero. Por aqueles que, mesmo tendo dormido, não encontraram descanso. Que abriram os olhos, mas queriam continuar deitados para não enfrentar a realidade. Pai, o desespero é como uma sombra que sufoca o espírito. E só a Tua presença pode dissipá-lo. Espírito Santo, visita agora quem está sem forças, quem não sabe como vai passar o dia, quem se sente sozinho no meio da dor. Tu conheces o peso que cada um carrega. Tu sabes onde o coração sangra, mesmo que ninguém veja. Vai até esses corações. Toca onde os remédios não alcançam, onde o consolo humano não chega, onde o medo cresceu demais. Traz alívio, esperança
Que a alma encontre refúgio em ti. Que cada batida do coração comece a desacelerar diante da tua paz. Que a pessoa que está ouvindo essa oração sinta um abraço do céu. Que as lágrimas que caem sejam colhidas como orações sinceras. E mesmo que nada ao redor mude hoje, que o interior seja renovado. Porque quando o Senhor toca, tudo muda. Mesmo sem respostas, o desespero perde a força quando somos lembrados de que o Senhor está aqui. Confie. Deus está agindo. Senhor, hoje eu te entrego cada passo que será dado fora de casa. Te entrego os caminhos, as estradas, os destinos, os encontros e os imprevistos. Tu és o Deus que guarda nossa entrada e nossa saída. O Senhor vê o que não vemos, protege de perigos que sequer imaginamos, livra de armadilhas que não percebemos. Pai, acompanha cada um que vai sair para trabalhar, estudar, cuidar da casa, buscar sustento, que a tua mão esteja sobre cada trajeto. Que os anjos estejam ao redor. Livra do assalto inesperado, do acidente, do desvio, da cilada. Que cada rota esteja sob a tua cobertura. Espírito Santo, guia os passos. Se algo estiver prestes a acontecer e não for da tua vontade, muda o caminho. Atrasos, mudanças de trajeto, tudo pode ser livramento vindo de ti. Mostra que o Senhor está cuidando até dos detalhes. Acalma o coração de quem tem medo de sair, de quem carrega traumas. Mostra que não andam sozinhos. Cada passo será leve, cada retorno será seguro. E mesmo que o mundo lá fora esteja caótico, haverá paz dentro do coração porque o Senhor está conduzindo cada direção. O Senhor é quem te guarda. Pai eterno, nesta manhã eu oro com fé por cura. Cura do corpo, da alma, da mente. Cura para dores que não cessam, sintomas que não têm explicação, diagnósticos que trouxeram medo. O Senhor é o Deus que cura. És aquele que tocava cegos. E eles viam, que restaurava paralíticos e eles andavam, que ressuscitava mortos e eles voltavam à vida. Espírito Santo, toca agora onde dói, nos ossos, nos músculos, nos nervos, nos batimentos irregulares, nos órgãos inflamados, nos nódulos silenciosos. Vai até onde os exames não identificam, até as doenças emocionais que afetam o físico. Que a tua cura comece de dentro para fora. Que a fé renasça, mesmo onde a medicina disse não há mais o que fazer. Senhor, usa médicos, medicamentos, tratamentos menos mais, que a última palavra seja sempre a tua. E se for do teu querer, que o milagre aconteça agora. Que a dor cesse, que o alívio venha, que o corpo se fortaleça, que os sintomas desapareçam, que a vida volte a pulsar com força. Tu és o Senhor que sara, e quem ora contigo agora crê que há poder no teu nome. Eu creio na cura de Deus. Senhor meu Deus, hoje eu te apresento os casamentos que enfrentam crises, relacionamentos que começaram com promessas de amor eterno, mas que hoje estão enfraquecidos por mágoas, desgastes e silêncios. Lares que outrora tinham risos e cumplicidade, mas que agora se enchem de acusações, frieza e distância. Tu és o Deus da restauração, e é por isso que clamo agora. Visita esses casais, Espírito Santo. Entra nos quartos onde as palavras cessaram. Senta à mesa onde o silêncio grita mais do que qualquer discussão. Aquece novamente os corações que se endureceram. Quebra o orgulho, remove as feridas mal resolvidas, restaura a confiança. Ensina-os a perdoar, a recomeçar, a voltar a olhar um para o outro com os olhos do amor que veio de ti, Pai. Traz à memória os votos, os bons momentos, os sonhos compartilhados. E onde o amor parece ter morrido, planta uma nova semente. Que o teu espírito seja o elo mais forte desse casamento. Que o lar se torne um altar, um lugar de paz, e não de guerra. Que a presença do Senhor transforme o que parecia perdido. Deus ainda restaura famílias. Senhor da Justiça, hoje eu clamo por aqueles que enfrentam causas paradas, processos injustos, papéis esquecidos em gavetas e esperas que já duram anos. Pessoas que estão cansadas de ir atrás, de ouvir promessas, de esperar por decisões que nunca chegam. Pai, Tu és o justo juiz. Tua palavra diz que a justiça do homem pode falhar, mas a Tua é perfeita e infalível. Visita agora quem tem uma causa na justiça, um benefício travado, uma indenização bloqueada. Quem precisa de uma resposta do Amparesser, de uma assinatura, vai à frente dessa pessoa como advogado fiel, destrava o que está travado. Move o coração de quem decide. Age nos bastidores mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Espírito Santo. Acalma o coração de quem já se sentiu injustiçado, desamparado, esquecido pelo sistema. Mostra que o Senhor está trabalhando. Que há um tempo perfeito para tudo. Que nenhuma porta fechada é maior do que o teu poder. Que mesmo o que parecia impossível, o Senhor pode virar em favor. O justo vive pela fé. Pai querido, eu oro por todos aqueles que estão enfrentando a dor da rejeição.
Pessoas que se sentiram descartadas, ignoradas, trocadas, que confiaram e foram abandonadas, que se entregaram em amor, amizade, dedicação e não receberam nada em troca. A rejeição é uma ferida profunda, Senhor, mas o teu amor é mais profundo ainda. Tu foste rejeitado pelos homens, Senhor Jesus. Conheces a dor de não ser aceito. Por isso toca agora em quem se sente indigno, invisível, não amado. Envolve esse coração com o teu afeto. Que ele saiba que não precisa ser aceito por todos para ser amado por ti. Que o valor dele não está nas opiniões humanas, mas no sangue que foi derramado por ele na cruz. Espírito Santo, reconstrói a identidade dessa pessoa. Restaura a autoestima que foi ferida. Tira as marcas deixadas por palavras cruéis, por traições, por afastamentos. Ensina que o amor do Senhor é suficiente. Que a presença de Deus preenche o que os relacionamentos humanos falharam em preencher. Você é amado por Deus, Senhor. Hoje oro por aqueles que têm sonhos, mas estão cansados de esperar. Sonhos que foram dados pelo Senhor, mas que ainda não se cumpriram. Promessas que parecem distantes. Vidas que vivem o intervalo entre o amém e o aconteceu. Pai, o tempo da espera é um dos mais difíceis, mas é também onde o Senhor trabalha profundamente dentro de nós. Ensina, Espírito Santo, a confiar mesmo quando nada muda, a descansar mesmo quando o tempo passa, a manter viva a chama da esperança. Vai até os corações que estavam prestes a desistir dos seus sonhos, que eles saibam que o Senhor não esqueceu, que o tempo de Deus não falha, que cada detalhe está sendo costurado com precisão divina. Fortalece quem já viu portas se fecharem, projetos se perderem, caminhos se apagarem. Mostra que por trás dos nãos da vida existe um sim perfeito preparado pelo céu, que os teus planos são maiores, que aquilo que ainda não chegou, quando vier, será melhor do que tudo que se esperava. Espere com fé, Deus não se atrasa. Pai Santo, hoje oro por todos aqueles que estão com um coração endurecido pela vida, pessoas que já sofreram tanto, que ergueram muros em volta da alma, que deixaram de confiar, de se abrir, de amar, que acham que se proteger da dor é viver em isolamento. Mas o Senhor não nos criou para viver assim, desconectados do amor. Espírito Santo, visita esses corações agora. Aquece o que foi resfriado pelo tempo, pelas decepções, pelas perdas. Amolece o que ficou rígido por medo de se machucar de novo. Ensina que é possível recomeçar sem se esconder, que dá para amar de novo, confiar de novo, sorrir de novo. Mostra que o teu amor é capaz de restaurar até os mais fechados. Que o Senhor entra onde ninguém mais consegue entrar. Que a solidão é vencida quando o coração se rende ao teu toque. Que a dureza cede quando a tua presença chega. O amor de Deus quebra todo muro. Senhor meu Deus, hoje eu oro por todos que estão enfrentando vícios e dependências. Vícios que dominaram a mente, o corpo e a rotina. Pessoas que já tentaram parar, que prometeram a si mesmas que seria a última vez, mas se viram presas novamente. O Senhor sabe o quanto é difícil lutar contra algo que se tornou um hábito, que parece mais forte do que a própria vontade. Mas também sabemos que não há corrente que o teu poder não possa quebrar. Espírito Santo, visita agora quem luta contra o álcool, as drogas, os remédios, a pornografia, o jogo, a comida compulsiva, o celular ou qualquer outra prisão silenciosa. Mostra que não estão sozinhos, que a vergonha pode estar escondida, mas o Senhor vê com compaixão e estende a mão para levantar. Liberta. Senhor, não só o comportamento, mas a raiz. Vai no fundo da alma, onde a dor se esconde e onde o vício se alimenta. Cura a ferida emocional que faz essa pessoa voltar sempre para o mesmo ciclo. Restaura a dignidade, devolve o autocontrole, levanta de novo com força renovada, porque a libertação que vem de ti é completa. E não deixa cicatrizes de culpa, mas marcas de graça. Deus liberta com amor e poder. Pai, hoje eu oro pelos que vivem presos ao passado, pessoas que carregam arrependimentos, decisões erradas, histórias que não gostariam de ter vivido. Gente que se olha no espelho e ainda se culpa, que sente vergonha, que não consegue se perdoar. Mas o teu amor é maior do que qualquer erro. A tua misericórdia se renova a cada manhã. E é sobre isso que oramos agora. Espírito Santo, toca nesse coração que não consegue esquecer o que passou, que sente que falhou demais para ser restaurado, que acredita que não merece mais uma chance. Ensina que o Senhor não descarta quem errou, mas transforma. Que ninguém é velho demais, marcado demais, sujo demais para recomeçar em ti. Apaga, Senhor, as vozes de acusação. Cala a culpa que consome. Mostra que quem está em Cristo é nova criatura e que tudo pode ser feito de novo. O teu perdão é real, e quando o Senhor perdoa, não é para lembrar depois. E paralip completamente em que esta alma se sinta leve. Que o passado fique no passado. Que hoje seja o início de uma nova caminhada. Em Cristo, tudo pode ser recomeçado, Senhor. Hoje coloco diante de ti aqueles que vivem pressionados por expectativas. Gente
que carrega o peso de ter que ser forte o tempo todo, que se cobra a perfeição, que vive tentando atender às exigências de todos, pessoas que aprenderam a sorrir enquanto sangram por dentro, porque acreditam que não podem demonstrar fraqueza, Pai. O Senhor não nos chamou para sermos perfeitos, mas para sermos dependentes de Ti, e é por isso que oramos. Ajuda-nos a soltar o fardo do desempenho de a comparaca, do medo de decepcionar. Ensina que não precisamos ser tudo para todos, que não temos que dar conta de tudo o tempo inteiro. Espírito Santo, ministra descanso sobre essa alma exausta, que ela aprenda a dizer não quando for necessário, que aprenda a se acolher com gentileza. Que o entenda que até nos momentos de fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa, que a força verdadeira nasce da entrega e não do esforço em fingir controle. Somos humanos, frágeis. E o Senhor nos ama exatamente assim. Deus te ama como você é, Senhor. Neste momento coloco diante de Ti todos os que têm vivido enfermidades emocionais, pessoas que não conseguem levantar da cama, que perderam o gosto pela vida, que não enxergam mais propósito nos dias. A depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, o medo constante, tudo isso tem se tornado parte da rotina de muitos, Senhor. Mas sabemos que o Senhor cura também a alma. Pai, alcança agora quem sente o peito apertado, o coração acelerado, os pensamentos acelerados. Mostra que há saída, que há um novo tempo, que não é fraqueza sentir dor emocional, que não é vergonha buscar ajuda, que não é falta de fé enfrentar esse tipo de sofrimento. Espírito Santo, sopra a vida onde há desesperança. Restaura a química do corpo, a estrutura da mente e principalmente a fé no futuro. Coloca pessoas certas no caminho e envia ábracos. Sinceros, multiplica os dias bons. Que esta pessoa saiba que não está sozinha, que ela ainda tem valor, que a vida ainda vale a pena. Tua presença é bálsamo para a alma, a cura também para o coração ferido. Deus de promessas, hoje eu oro por quem está esperando por um milagre. Não qualquer milagre, mas aquele impossível aos olhos humanos. Aquele que desafia a lógica, a medicina, os números, o tempo. Há pessoas que oram há anos, outras que começaram agora. Mas todas têm algo em comum. Acreditam que o Senhor pode fazer o que ninguém mais consegue. Pai, Tu és especialista no impossível. Tu abriste o mal curest, o leproso ressuscitaste. Mortos, multiplicaste o pouco. E é com essa fé que nos aproximamos agora, crendo que o Senhor ainda age, ainda transforma diagnósticos, ainda derruba muralhas, ainda surpreende. Espírito Santo, fortalece a fé de quem já está cansado de esperar. Mostra que enquanto nada acontece fora, o Senhor está trabalhando por dentro, que cada segundo de espera é também preparação, que o céu não se atrasa, apenas age no tempo certo. E quando esse milagre acontecer, porque vai acontecer, que seja para a honra e glória do Teu nome. Nada é impossível para Deus. Senhor meu Deus, hoje eu oro por todos que estão enfrentando a solidão dentro dos próprios relacionamentos, gente que vive cercada por pessoas, mas se sente invisível, que está em casamento sem afeto, em família sem escuta, em ambientes cheios de vozes, mas sem nenhuma conexão real. Pai, como dói ser ignorado por quem mais importava, como machuca ser negligenciado por quem um dia prometeu cuidado. Espírito Santo, visita agora esses corações solitários. Mostra que o Senhor vê, ouve e entende, que mesmo quando ninguém mais pergunta como você está, o Senhor se importa. Que o silêncio das relações humanas nunca será maior que a voz de amor que vem do céu. Ensina essa alma a não se conformar com migalhas, que ela entenda que merece mais do que a ausência de afeto, que não foi criada para viver de aparências, que existe amor real, e esse amor começa no Senhor. Que enquanto o relacionamento humano ainda não muda, a intimidade com o Senhor seja o alicerce mais forte, porque onde há a presença de Deus, há consolo, direção e vida. Você nunca está só diante de Deus. Pai de amor, hoje eu oro pelas mães que estão cansadas, mulheres que carregam o lar, os filhos, as contas, a rotina menos e muitas vezes ainda o fazem sem ajuda, sem reconhecimento, sem descanso. Senhor, como é pesado ser mãe em tempos difíceis. Como é difícil continuar sorrindo enquanto o corpo e a alma pedem uma pausa. Senhor, honra o esforço dessas mães. Recompensa cada lágrima que cai escondida no banheiro, cada oração feita em silêncio antes de dormir, cada preocupação que elas tentam esconder para proteger os filhos. Dá forças quando faltam as forças. Dá paz mesmo quando o caos está ao redor. Espírito Santo, abraça essas mães. Mostra que elas não estão falhando só porque estão cansadas. Que elas são guerreiras, valentes, honradas, que estão plantando amor mesmo quando tudo parece desorganizado. Que ser mãe é um chamado e o Senhor está ali, em cada detalhe, em cada desafio, que essas mulheres sintam orgulho de si. Que descubram descanso em Ti,
que sintam que são vistas e valorizadas por um Deus que se importa com cada gesto de amor que elas oferecem. Deus cuida das mães com carinho. Senhor da esperança, hoje eu oro por aqueles que vivem uma batalha interior, pessoas que aparentam estar bem, mas por dentro travam guerras silenciosas, que andam sorrindo para não preocupar ninguém, mas choram sozinhas à noite, que se sentem fracas, mas continuam de pé por pura fé. Pai, tu vês o que ninguém vê, tu ouves o que não é dito em voz alta. Vai agora ao encontro desses corações que estão no limite, que já pensaram em desistir, que já perderam a esperança, que oram sem saber se o Senhor ainda ouve. Mostra que o Senhor está mais perto do que imaginam. Espírito Santo fortalece a alma cansada. Sustenta a mente que está à beira do colapso. Alinha os pensamentos. Expulsa a escuridão interior. Coloca paz onde havia confusão. Dá sentido aos dias. Mostra que mesmo na guerra, existe vitória para quem não solta a mão de Deus. Mesmo no meio da dor existe propósito. Mesmo em silêncio, o Senhor está trabalhando. A tua vitória virá no tempo certo. Pai Celestial, hoje eu oro pelos jovens, pelas mentes que têm sido bombardeadas com confusão, ansiedade e insegurança. Jovens que crescem em um mundo acelerado, barulhento, cheio de comparações e cobranças. Muitos se sentem perdidos, sobrecarregados e não sabem quem realmente são. Senhor, dá direção à juventude. Espírito Santo, guia cada decisão. Mostra que o valor deles não está em números, curtidas ou aparência, mas em quem o Senhor os criou para ser. Fortalece aqueles que têm enfrentado pressão por sucesso, por aceitação, por resultados. Que cada jovem saiba que sua identidade está firmada no céu. Livra-os das armadilhas do caminho. Protege seus olhos, sua mente e suas escolhas. Que eles sejam cheios de sabedoria mesmo em meio ao caos. Que tenham coragem para ser diferentes. Que sejam luz onde houver escuridão. Que escolham o caminho da vida, da verdade, da fé. Levanta uma geração que te ama de verdade, que não se envergonha do Evangelho e que confia no teu plano. Mesmo quando o mundo tenta desvelar os Delian Jobem, que anda com Deus, nunca anda perdido, Senhor. Nesta parte da oração, clamo por todos os que cuidam de alguém, cuidadores do idosos, pais de filhos com necessidades especiais, familiares de doentes, pessoas que colocam a própria vida em pausa para estar presente na vida do outro, que renunciam a descanso, a lazer, a sonhos, tudo por amor. Mas o amor cansa quando não há apoio, quando não há reconhecimento. Pai, fortalece esses cuidadores, sustenta os joelhos cansados, renova o ânimo, dá-lhe saúde, paciência, paz e sabedoria, que eles saibam que cada gesto de cuidado é precioso. Aos teus olhos, que nenhuma noite sem dormir passa despercebida por ti, que todo cansaço é visto e será recompensado. Espírito Santo, visita os lares onde esses heróis silenciosos vivem. Envia ajuda, alívio, palavras de encorajamento, pessoas que se disponham a apoiar. Mostra que o Senhor está ali segurando a outra ponta da responsabilidade, que eles não precisam carregar tudo sozinhos. Quem cuida com amor também precisa ser cuidado pelo céu. Deus fortalece os que cuidam dos outros. Senhor meu Deus, hoje eu oro por aqueles que estão esperando notícias, notícias que podem mudar a trajetória da vida, uma ligação que precisa acontecer, um resultado de exame, uma resposta de entrevista, um parecer de um processo, uma mensagem que ainda não chegou. O Senhor conhece a ansiedade que habita o coração de quem espera, e por isso te pedimos, visita agora esse tempo de incerteza com tua paz. Pai, tu és o dono de todas as respostas. O Senhor sabe o fim desde o começo. Nada te escapa, nada sem que antes passe pelo teu controle. Que essa pessoa, enquanto espera, aprenda a confiar, que a esperança seja maior que o medo, que mesmo que a resposta demore, a paz não se vá. Espírito Santo, silencia os pensamentos ansiosos, livra da pressa, da desconfiança, da inquietação, enche o coração com a certeza de que o Senhor já está preparando tudo, que a resposta certa virá no momento certo, e que enquanto ela não chega, o Senhor já está trabalhando nos bastidores. O tempo da espera também é tempo de milagre. Quem confia em Deus não espera em vão. Senhor da graça, hoje oro por quem está tentando reconstruir a vida após uma grande perda. Pode ter sido a perda de alguém amado, de um emprego, de uma casa, de um sonho. A dor da perda às vezes paralisa, rouba o ar, faz parecer que o tempo parou. Mas tu és o Deus que restaura, que renova e que transforma cinzas em beleza. Pai, consola quem ainda chora, segura a mão de quem não sabe por onde recomeçar. Mostra que, embora tudo pareça destruído, o Senhor ainda tem planos, que a vida continua e que ela pode ser boa novamente, que há algo novo surgindo mesmo que o coração ainda esteja em luto. Espírito Santo, sopra novo ânimo, ajuda a reorganizar os sentimentos, a reencontrar os caminhos, a enxergar possibilidades.
Que o teu amor vá preenchendo os espaços deixados pela perda. Que aos poucos o sorriso volte. Que a força renasça. Que o recomeço se torne real. O Senhor é especialista em recomeços. Deus faz nascer vida onde só havia dor. Pai de luz. Hoje eu oro por aqueles que vivem cercados de escuridão. Gente que perdeu a clareza, a direção, o sentido, que não sabe mais qual caminho seguir, qual escolha tomar, qual rumo a vida está tomando. O Senhor é luz para os nossos pés, é lâmpada para o caminho. Por isso, te pedimos, ilumina essa alma confusa. Espírito Santo, acende a tua luz onde houver trevas, dissipa a neblina emocional, a cegueira espiritual, a indecisão que paralisa. Mostra o próximo passo. Mostra que mesmo quando não vemos tudo, o Senhor vê, que não é preciso ter todo o mapa, basta confiar em quem guia. Pai, afasta a influência do engano, da mentira, da autossabotagem. Que essa pessoa ouça a tua voz com clareza. Que ela perceba os sinais, as portas certas, as pessoas corretas. Que ela seja conduzida com segurança. Mesmo nos dias mais escuros, quem caminha com o Senhor nunca anda perdido. A luz de Deus sempre encontra você. Senhor, hoje eu oro pelas pessoas que têm carregado peso emocional pelas culpas dos outros. Gente que foi responsabilizada por fracassos que não causou, que ouviu palavras duras que não merecia, que foi culpada por problemas que não dependiam dela. Isso gerou trauma, dor e um sentimento profundo de invalidação. Pai, liberta agora essa alma ferida. Mostra que ela não é o erro que lhe atribuíram, que não é inferior nem insuficiente, que a identidade dela não está nas palavras de crítica, mas na verdade que vem do céu, que ela é amada, escolhida, preciosa aos teus olhos. Espírito Santo, cura essas memórias, apaga os registros de acusações injustas, restaura o brilho que foi ofuscado por anos de silêncio, vergonha e retração, que a verdade liberte, que a graça restaure, que a voz do Senhor seja mais forte do que todas as outras que tentaram diminuí-la. Ninguém é pequeno demais para ser amado por um Deus tão grande. Deus conhece a tua verdade. Pai de ternura, nesta parte da oração eu coloco diante de ti os que não sabem mais como orar. Pessoas que perderam a conexão, que sentem vergonha de se aproximar, que acham que suas orações não passam do teto, que carregam um peso espiritual tão grande que já não encontram palavras. Senhor, ensina-os a voltar. Mostra que não há distância que o teu amor não alcance, que mesmo as orações mais frágeis são ouvidas, que mesmo o silêncio pode ser oração quando o coração está voltado a ti, que a reconexão começa com sinceridade e não com perfeição. Espírito Santo, quebra o gelo do coração ferido, abre caminhos para que a alma fale de novo com o céu, que as palavras fluam, que a intimidade volte, que o teu Espírito interceda com gemidos inexprimíveis, quando a boca não consegue mais expressar. A oração é ponte, é abraço, é reencontro. Com o amor eterno, Deus ouve até o silêncio do seu coração. Senhor, meu Deus, hoje eu oro por aqueles que têm dificuldades em dormir, pessoas que enfrentam insônia todas as noites, que se deitam e não conseguem desligar a mente. Pensamentos acelerados, preocupações, dores físicas ou emocionais, lembranças que machucam menos, tudo se intensifica no silêncio da noite. E então, as horas passam e o descanso não chega. Pai, Tu és o Deus que acalma tempestades, inclusive as que acontecem dentro de nós. Tua palavra diz que em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Que essa promessa se cumpra agora sobre essa vida que te ouve. Espírito Santo, envolve esse corpo cansado com teu abraço. Acalma os batimentos, desacelera os pensamentos, tira o peso do dia. Que a cama se torne um lugar de refúgio, não de luta. Que o travesseiro receba não só a cabeça, mas também o coração de quem confia em ti. A cada noite em que o sono foi roubado, que venha agora uma noite dobrada de descanso. Que os sonhos sejam leves, que a alma seja renovada, e que ao amanhecer haja força e esperança para continuar. O Senhor te dá o sono dos justos. Pai, hoje eu coloco em oração aqueles que carregam o medo do futuro, pessoas que vivem ansiosas, que tentam controlar tudo, que têm pavor de perder o que têm, ou de não alcançar o que esperam. Medo de ficar doente, de perder alguém, de não dar certo. O futuro é um território incerto, mas o Senhor já está lá, esperando por nós com amor. Espírito Santo, ensina essa alma a descansar, a viver um dia de cada vez, a não se afogar nas suposições do amanhã, a confiar que o mesmo Deus que sustentou ontem e hoje também estará no amanhã. Que a fé substitua o medo, que a esperança tome o lugar da preocupação. Mostra que o futuro está nas tuas mãos, e não nas do acaso. Que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, que mesmo que algo saia do nosso controle, nunca sai do teu,
que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, inclusive aquilo que ainda não entendemos. Quem caminha com Deus não precisa temer o que vem pela frente. O teu futuro está. SeguroMDUS.SENHOR da vida. Hoje é ouro pelos que pensaram em desistir. Pessoas que chegaram ao limite da dor, do desespero, da solidão, que olharam para os lados e não viram saída, que pensaram que a morte seria um alívio. Mas o Senhor é Deus de vida, de recomeços, de milagres inesperados. Pai, alcanca agora essa alma que grita em silêncio, que carrega um fardo insuportável, que sente que ninguém entenderia se soubesse o que ela passa, que já escreveu cartas, fez planos, mas ainda está aqui, ouvindo esta oração. Isso já é um sinal de que o Senhor não desistiu dela. Espírito Santo, entra agora com teu amor. Interrompe o ciclo do desespero. Dissolve a nuvem escura. Mostra que ainda há propósito. Que mesmo que tudo pareça perdido, o Senhor ainda tem algo lindo para realizar. Que essa pessoa saiba que ela é preciosa, insubstituível, amada. Se houver uma só fagulha de esperança, sopra sobre ela até reacender a vida. Você é importante demais para desistir, Senhor da provisão. Hoje oro por todos que estão enfrentando dificuldades financeiras. Famílias que estão com a despensa vazia, contas atrasadas, dívidas acumuladas, pessoas que fazem de tudo, mas o dinheiro nunca é suficiente, que sentem vergonha, cansaço e um peso constante por não conseguirem suprir as necessidades. Pai, Tu és o Deus que alimenta os pássaros, que veste os lírios, que não abandona seus filhos. Tu és o mesmo que multiplicou pães e peixes, que mandou maná no deserto. Por isso clamamos, envia o necessário para hoje. Abre portas, surpreende com provisão. Espírito Santo, conforta esse coração que já não sabe mais o que fazer. Tira o peso da culpa. Mostra que a identidade dessa pessoa não está na conta bancária. Ensina a administrar, a esperar e também a confiar. Toca em oportunidades, em corações generosos, em caminhos que ainda não foram vistos. A provisão vem do céu, e quando ela chega, ela não atrasa nem falha. Deus é o teu provedor fiel. Pai, nesta parte eu oro por todos que cuidam da fé dos outros, pastores, líderes, missionários, professores, servos, intercessors, pessoas que oram por tantos, mas muitas vezes não tem ninguém orando por elas, que sustentam vidas no altar, mas também têm suas próprias lutas, dores e necessidades. Senhor, renova os teus servos, fortalece os joelhos que se dobram por outros, sustenta as mãos que abençoam, consola os corações que muitas vezes se sentem sozinhos no chamado, que eles saibam que o Senhor vê tudo, que cada lágrima escondida é colhida, que cada renúncia será recompensada. Espírito Santo, visita os bastidores dos ministérios. Onde ninguém vê, o Senhor vê. Onde ninguém aplaude, o Senhor honra. Onde o cansaço pesa, o Senhor renova. Que esses servos não se esqueçam que antes de serem instrumentos, são filhos. Que o teu amor os abrace de forma especial. Quem serve no reino também precisa ser cuidado pelo rei. Deus renova os que servem com amor, Senhor. Hoje eu oro por aqueles que enfrentam crises na fé, pessoas que já caminharam contigo com fervor, mas que hoje sentem-se distantes, que um dia oraram com força, acreditaram com alegria, serviram com zelo, mas que hoje vivem confusas, feridas ou frias. Pai, Tu conheces os altos e baixos do coração humano, e por isso te peço, resgata cada alma que se perdeu no caminho. Espírito Santo, visita agora aquele que já não sente mais Tua presença, que acha que orar não adianta, que se sente esquecido pelo céu. Mostra que o Senhor nunca se ausentou, que mesmo no silêncio o Senhor estava ali, que mesmo na frieza o amor não diminuiu, que mesmo na dúvida a graça ainda cobre. Reacende a chama, Senhor. Que um versículo lido, uma música ouvida, um abraço, uma lembrança, qualquer detalhe seja usado por Ti para reacender a fé. Que parecia apagada, que a pessoa volte a sentir saudade de estar contigo. Que deseje novamente Te buscar, Te ouvir, Te obedecer. Porque Tu não desistes dos Teus filhos. A fé pode enfraquecer, mas Deus permanece fiel. Pai querido, hoje eu oro por aqueles que têm dificuldade em perdoar. Pessoas que carregam mágoas antigas, feridas profundas, traumas não resolvidos. A dor do que viveram parece ser maior que a vontade de seguir em frente. E muitas vezes, essa dor se transforma em prisão, amargura, culpa. Mas o Senhor é aquele que cura até as feridas mais escondidas. Espírito Santo, toca agora nesse coração machucado. Mostra que o perdão não é sobre esquecer, mas sobre deixar de carregar o veneno da ofensa. Ensina que o perdão não é fraqueza, mas libertação. Que quem perdoa se cura, que quem libera também é liberado. Que o perdão é um presente que damos a nós mesmos por amor ao futuro que queremos viver. Pai, ajuda a soltar, a deixar ir, a parar de reviver a dor que já foi. Que essa alma entenda que o Senhor já viu tudo
e que o Senhor é justo, que quem fere pode até não se arrepender, mas quem perdoa tem paz. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Deus te convida a viver leve outra vez, Senhor da paz. Nesta parte da oração eu clamo por quem enfrenta conflitos familiares, lares divididos, irmãos afastados, pais e filhos que não se falam mais, casais em guerra emocional. O ambiente que deveria ser refúgio torna-se campo de batalha, mas o Senhor é o Deus da reconciliação. E por isso te pedimos, entra nessa casa. Espírito Santo, passa pelos cômodos desse lar, dissolve os gritos, desfaz as acusações, quebra o ciclo de ofensas, coloca empatia onde há julgamento, paciência onde há impaciência, amor onde há indiferença, mostra que todos erram, mas que todos também podem escolher recomeçar. Ensina a ouvir com o coração, a pedir perdão, a ceder pelo bem comum, que os laços de sangue não sejam destruídos por palavras impensadas, que o tempo perdido seja restaurado, que o lar volte a ser abrigo, que o nome da família seja honrado pelo céu. A tua paz pode habitar onde hoje só existe ruído. Deus ainda une os que o mundo separou. Pai de compaixão. Hoje eu oro por aqueles que cuidam da própria saúde em silêncio, gente que sente dores constantes, mas não tem diagnóstico, que esconde sintomas para não preocupar os outros, que tem medo de enfrentar exames ou que vive à espera de uma resposta médica. O Senhor é o médico dos médicos, e nenhum detalhe do corpo nos escapa aos teus olhos. Espírito Santo, toca onde a medicina ainda não tocou. Cura o que os remédios não conseguiram curar. Fortalece o sistema imunológico, renova as células, alinha os órgãos, corrige o que está fora do lugar, mas acima de tudo, ministra paz no coração. Mostra que o Senhor pode usar médicos e milagres, que pode agir com recursos humanos, mas também com o teu sobrenatural, que o corpo é templo e o Senhor habita nele, que não há dor que não possa ser aliviada, nem enfermidade que o teu nome não possa vencer. Quem confia em ti vive dias de milagre. Deus ainda cura, e cura por amor. Senhor, nesta última parte da oração quero te agradecer por cada pessoa que chegou até aqui, por cada coração que ouviu, sentiu e orou junto. Mesmo sem saber os nomes, o Senhor conhece cada história, cada lágrima, cada clamor. Nada foi em vão, nada foi desperdiçado. Cada palavra chegou ao céu como um incenso suave. Pai, derrama agora a tua bênção sobre essa vida. Que a paz envolva o coração, que a esperança se renove, que a fé se fortaleça, que o dia de hoje seja marcado por uma presença doce, constante e segura, que cada passo a partir de agora seja acompanhado pela certeza de que o Senhor cuida, guia e ama. Espírito Santo, continua ministrando mesmo após o fim dessa oração. Que esta pessoa durma melhor, pense melhor, viva melhor, que o Senhor se torne companhia diária, voz amiga, refúgio seguro, que o bem e a misericórdia acompanhem por todos os dias. E se em algum momento essa alma se sentir sozinha, que ela se lembre, uma oração feita com sinceridade move o céu. Você não está só. Deus está com você. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Algo em seu coração te trouxe até este momento, até essa oração. E mesmo que você não entenda tudo o que está vivendo, há uma certeza que pode sustentar sua alma agora. Deus está com você. Mesmo quando você não sente, mesmo quando o silêncio grita mais alto do que a resposta, mesmo quando tudo parece parado, Deus está ali, caminhando ao seu lado, segurando sua mão, mesmo quando você pensa que está sozinho. A vida tem momentos duros, dores que não anunciamos, cansaços que escondemos, medos que ninguém vê, há batalhas que você luta calado, lágrimas que caem sem testemunhas, pensamentos que te sufocam quando todos já dormem. Mas Deus vê. Deus conhece, Deus entende. Ele conhece cada detalhe da sua história, menos o que você conta e o que você esconde. Ele conhece os traumas, as perdas, os fracassos, os recomeços. E mesmo assim, Ele continua te amando com um amor que não muda, um amor que não desiste, um amor que restaura, cura e reergue. O seu passado não define quem você é. Suas falhas não anularam os planos de Deus. Sua fraqueza não cancela a promessa. Ainda há propósito, ainda há esperança, ainda há um futuro esperando por você, moldado pelas mãos daquele que nunca erra. Você não é invisível, você não foi esquecido, você é obra-prima de um Deus que não improvisa. O tempo que parece perdido está sendo usado por Deus para te preparar. A espera, por mais dolorosa que seja, não é castigo, é cuidado. Ila é prova de que Ele está construindo algo maior do que seus olhos podem ver agora. Talvez hoje você esteja ferido, cansado, confuso, mas Deus continua sendo abrigo, direção e renovo. Ele sabe exatamente onde você está
e para onde Ele quer te levar, e ainda que tudo ao seu redor esteja escuro, Ele continua sendo a luz que não falha, a luz que guia com amor. Deus conhece o seu coração. Ele não espera de você perfeição, mas sinceridade. Ele não exige força o tempo todo, porque Ele mesmo é a sua força. Quando você cai, Ele te levanta. Quando você duvida, Ele te ensina. Quando você chora, Ele te consola. E se você já pensou em desistir, ou achou que não aguentaria, respire fundo agora. Isso também vai passar. A tempestade não dura para sempre. O choro pode até durar uma noite, mas é alegria. A alegria vem ao amanhecer. E ela virá, no tempo certo, da maneira mais linda. Que essas palavras fiquem como um abraço em sua alma. Que você se lembre de que há um Deus que te vê, te ouve e te ama. Que Ele já preparou o caminho, já escreveu os detalhes, já arquitetou o milagre com fé, entregue contínuo, porque Deus não erra, Deus não se atrasa, Deus não abandona. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu sei que Deus está comigo.